A organização aí pelo convite, em particular o professor Dan Marquezin. Eu vou começar já fazendo uma pequena observação e reclamação aqui ao Grigori, que eu vi do trabalho dele, que eu tenho trabalhos assim, um pouco semelhantes e não tem minha referência no seu trabalho. Não sei se na época que você não sei se na época já que você concluiu aí já tinha saído publicado o trabalho com Schechter, por exemplo. Tá? Quer dizer, é mais um trabalho relacionado com combustão em meios porosos, que em geral são problemas difíceis, né? Principalmente a parte química do problema. E esse trabalho que eu vou falar hoje, na realidade, é uma pequena modificação ou uma complementação de um trabalho feito com o Dan Marquezin e um rapaz de Belo Horizonte, que é o Wilson, algum tempo atrás, já tem uns 9, 10 anos, tá certo? Nós fizemos um caso e o outro caso foi citado, mas não foi detalhado. E aí, nesse trabalho agora, a gente pretende detalhar o caso que ficou mal explicado naquele trabalho anterior. Então, como resumo, eu vou, como motivação, eu vou falar aqui rapidamente da combustão de gases, né? Que é o modelo de Chapman-Jougher, que bem rapidamente. Depois vou só apresentar o modelo de combustão em meios porosos, que a gente vai trabalhar, só uma apresentação, um pouquinho diferente do que o Grigori fez, mas é bem relacionado. E o que nós vamos fazer mesmo é provar, nesse trabalho é provar a existência de ondas viajantes, solução do tipo onda viajante para esse modelo de combustão em meios porosos. Tá certo? Para a prova das ondas viajantes, a gente vai precisar de um modelo simplificado, que é, esse caso aqui, é uma simplificação do modelo completo, que nós chamamos aqui ondas de combustão para o óleo imóvel. Tá certo? E depois faremos alguns comentários. Tá certo? A história toda de combustão começou no início, nesse ano aqui, 1880, alguns físicos franceses, que são esses aí, Vieri, Chatelier e Berthelot, esses físicos fizeram o seguinte experimento: pegaram um tubo, colocaram um gás combustível nesse tubo, com algumas propriedades do gás combustível, e colocavam uma chama num dos lados do tubo. E verificaram em laboratório 2 tipos de comportamento do que acontecia com essa combustão. Um tipo é que a combustão se propagava lentamente no tubo. Um outro tipo, mudando as condições do combustível, a combustão, a frente de combustão se propagava muito rapidamente. Só tinha 2 tipos, ou muito lento ou muito rápido. O primeiro tipo eles chamaram de deflagração e o segundo tipo chamaram de detonação. Isso foi no começo, isso foi em torno de 1880. Então, esses fenômenos precisavam de uma explicação matemática razoável. E aí, no início do século passado, em torno de 1900, esse Chapman, são 2 autores, Chapman e Jougher, tá certo? Estudaram a parte teórica desse experimento desses físicos. Eles fizeram um estudo razoável dessa parte, da parte teórica. A hipótese principal que eles colocaram é que, vamos considerar que a combustão se movesse no tubo como uma frente, tá certo? Como uma frente. E consideraram as leis de conservação de massa, momento e energia como para o sistema de equações,
tá certo? Depois separaram esses dois estados físicos, que era a pressão e aqui a pressão, isso aqui o volume específico, inverso da densidade. E a partir daí, está aqui os modelinho de dinâmica dos gases, né? Onde a única diferença para a dinâmica dos gases comum é que a energia era uma soma, a energia total era uma soma da energia interna mais uma energia devido à combustão. Era a quantidade de calor liberada devido à combustão. Certo? E aqui está um gráfico, isso aqui é a curva de Hugoniot, pressão versus aqui volume específico, e a conclusão que eles chegaram foi o seguinte: considerando um estado inicial, que seria o estado antes da passagem da frente de combustão, um estado inicial como se tivesse um volume específico tal zero e uma pressão P0, tá certo? E esse aqui seriam os possíveis estados após a passagem da frente de combustão. E aqui nós temos dois ramos, aqui nós temos dois ramos. Esse ramo de cá é o que eles caracterizaram como uma detonação, e esse ramo de cá como deflagração, tá certo? Então, se as condições do lado direito fosse um desses pontos aqui, poderia ocorrer uma detonação, tá certo? A partir desse estado inicial. E aqui uma deflagração. E aí fizeram um estudo completo, aqui chamaram de deflagração, detonação forte, detonação fraca, tá? E deflagração fraca. Mas aqui, ou seja, nesse caso, considerando esse ramo completo, teria muitas possibilidades de combustão e deflagração. Então, na realidade, algum tempo depois, foi Van Neumann, em 1942, ele tentou eliminar alguns desses estados possíveis aqui, fazendo o seguinte. Então, ao invés de considerar uma frente de combustão, ele considerou que a combustão ocorresse numa certa faixa, certo? E introduziu uma nova variável, que era a fração de gás queimado, certo? Então, do lado, uma certa faixa, do lado esquerdo tudo queimado, a fração seria 0, a fração seria 1, né? A fração de gás queimado, do lado direito a fração de gás queimado seria 0, e nessa faixa a fração de gás queimado entre 0 e 1. Introduzindo isso aí, então, o Van Neumann conseguiu eliminar vários estados. Por exemplo, aqui na deflagração, ele conseguiu eliminar vários estados e, na realidade, ele provou que a única deflagração possível ocorria nesse ponto B. Seria a única possibilidade para a deflagração. Tá certo? E para a detonação, ele conseguiu eliminar o ramo de detonação fraca. Isso aqui. Ok? Então, mais ou menos, seguindo esse estudo, foi que, há uns 10 anos atrás, num trabalho com o Dan, nós tentamos fazer algo semelhante, só que para o meio poroso, considerando o modelo no meio poroso. Deixa eu passar aqui. Certo? Então, a ideia não tem umas figuras tão bonitas como as do Grigori, mas então, para o modelo de combustão em meio poroso, que nós vamos considerar como variáveis de estado, são a saturação do gás, a temperatura e a fração de gás queimado. Tá certo? Aqui, nesse modelo, a gente não previu aquela variável Y, que seria a fração de oxigênio, né? A fração de oxigênio. Aqui a gente considerou o gás, é um gás geral. Ele pode estar queimado ou não queimado. Se ele está queimado, ele é um gás inerte, né? Se ele não está queimado, pode sofrer uma reação e passar para o gás queimado. Certo? Então, de um lado, a gente está supondo que aqui está a região de combustão, que se propaga na direção da esquerda para a direita. Tá certo? Aqui o épsilon, nessa região o épsilon está entre 0 e 1. Aqui o gás está totalmente queimado, o épsilon igual a 1, e o gás não queimado, o épsilon igual a 0.
saturação do gás e temperatura, certo? Então aqui são as variáveis, né? Saturação do gás, a gente vai, no modelo a gente está considerando também a presença de óleo desse tubo, tá certo? Unidimensional, também a presença de óleo, onde a soma do óleo, da saturação do óleo com a do gás é igual a 1. Então está aqui, só falar rapidamente, aqui são equações de balanço, né? Aqui do gás queimado, aqui balanço do gás queimado, do gás não queimado, do óleo, aqui uma equação de energia, lei de Darcy, e aqui algumas equações de estado, sucessão entalpia. Para o gás a gente considera essa fórmula aqui, que é uma pequena diferença com relação ao caso onde não teria combustão. Isso aqui seria a energia liberada, certo? A quantidade de calor liberada, tá? Devido à combustão. Considerando algumas simplificações, onde a principal simplificação é considerar que o modelo é incompressível, tá certo? Evidentemente isso não é uma boa aproximação para os gases, né? Mas você considerando uma densidade média aí em alguma região, então o modelo é simplificado e cai num sistema de 3 equações, essa aqui sendo, tá certo, a conservação de massa do gás, né? Do gás, tá? S é a saturação, F é a função de fluxo, né, do gás, é o fluxo do gás, tá? Aqui tem uma função H que depende da saturação e da temperatura, mas o único ponto importante para nós na nossa discussão é que essa função H, ela é decrescente com relação, ela envolve a pressão capilar, então é a função decrescente com relação à saturação do gás. É o único que vai importar na nossa análise. Tá certo? Aqui, os termos de vida combustão, tá certo? São esses termos que aparecem aqui. E esta função Q é a fração de... a taxa de reação, essa função Q. Então, é a taxa de reação, seria a taxa de variação, é a massa por unidade de tempo. Tá? A massa de gás por unidade de tempo variando na combustão. Tá? Ela é dada, a gente vai considerar a função de fluxo do gás, essa que a gente normalmente considera em problemas de meiosporose, né? Seria tipo o modelo de Corey, certo? Essa taxa de reação a gente vai considerar que é um tipo de lei de Arrhenius, tá certo? Como o Grigori disse, o modelo dele é melhor porque ele está considerando que a reação começa a partir do zero. Aqui a gente colocou que a reação começa a partir de uma temperatura θ0, né? Porque a função Q é zero entre 0 e θ0. Mas nessa nossa discussão aqui, daria para colocar, teria que mudar um pouco os cálculos, mas daria para colocar o θ0 igual a zero também, não vai atrapalhar. Embora ele vai aparecer, o θ0 vai aparecer no denominador de algumas equações aí, mas daria para mudar e simplificar esse θ0 no denominador. A gente vai ver por quê mais na frente. Tá? Todos os outros parâmetros que aparecem no sistema estão aqui, certo? Isso aí, são todos a única coisa que a gente... O importante é que esses parâmetros são quantidades positivas, e um parâmetro que vai ser importante na discussão vai ser essa fração aqui, beta sobre alfa, que é tipo que a gente vai chamar de capacidade térmica do óleo fracional. Seria a capacidade térmica do óleo pela soma das capacidades térmicas aqui, óleo e rocha. Então, tipicamente, isso é um valor pequeno, porque a densidade da rocha é grande, tá certo? Então, esse aqui é tipo um valor pequeno. E só adiantando aqui, ó,
No trabalho com o Dan Marquezin, de uns 10 anos atrás, o que a gente considerou foi que F0 sobre S0, que voltando aqui no modelo, F0 sobre S0 seria a velocidade das partículas do óleo, né? Seria menor do que essa razão, beta sobre alfa, que é essa capacidade térmica fracional. Tá certo? Então, considerando F0 sobre S0 menor do que beta sobre alfa, a gente estudou as ondas viajantes para o problema. E o que a gente vai fazer aqui é considerar F0 sobre S0 maior do que beta sobre alfa. Tá certo? F0 sobre S0 igual a beta sobre alfa é um caso onde não tem onda viajantes. Tá certo? A solução seria do tipo uma desquantidade de contato, então não tem onda viajante. Então, como é feito normalmente, né, o que nós vamos supor é um estado à esquerda, aliás, um estado à direita, S0, θ0, ε0, considerando dois estados. Um estado à direita, S0, θ0, ε0, e um estado à esquerda, S1, θ1, ε1, tá certo? Uma onda viajante, uma solução desse tipo, onde Xi é o parâmetro aqui móvel, né? X menos sigma t, tá? Com essas condições de contorno. Então, uma solução desse tipo, em algum espaço de função apropriado. Essencialmente, o espaço de função é onde vale esses limites aqui, tá? Então, uma solução desse tipo que nós vamos chamar de onda viajante, tá? E, particularmente, o que nós vamos chamar de onda de combustão é uma onda viajante onde o estado à esquerda está queimado, ou seja, o epsilon igual a 1. Epsilon igual a 1. E o estado à direita está não queimado, epsilon igual a 0. Então, uma onda de combustão, para nós, vai ser uma onda viajante, normalmente, só que o estado à esquerda está totalmente queimado, o estado à direita não queimado. Tá? Aqui tem o perfil de temperatura numa solução do tipo onda viajante, certo? Isso aqui seria, essa altura aqui, a temperatura de combustão, aqui para vários tempos igualmente espaçados, certo? E aqui, pelo menos no gráfico, parece de fato que a solução é tipo uma onda viajante, tá certo? Isso aqui move para a direita com velocidade constante, tá? Isso aqui é como se fosse uma injeção numa certa temperatura, aí tem uma onda de difusão, e aqui à frente a onda de combustão, tá? Onde aqui as variáveis estão colocadas de tal maneira que a temperatura do lado direito é 0, tá certo? Isso aqui seria uma temperatura da combustão. Então, de fato, uma onda de combustão é uma onda desse tipo, né? Do lado esquerdo, para a temperatura. Do lado esquerdo, um valor constante da temperatura, aí um decaimento, do lado direito, valor constante. Tá? Então, substituindo a equação, substituindo uma solução desse tipo no sistema de EDP, tá? Quando substitui, isso aqui só tem a variável que se, substituindo no sistema de EDP, nós vamos chegar num sistema de EDO de ordem 2, integrando, porque lá as equações parciais têm segunda derivada, integrando uma vez, tá certo? A gente chega num sistema desse tipo, que é o sistema de EDO associado ao sistema de EDP, onde aqui essa A e B são constantes de integração, onde para essas constantes de integração, para calcular essas constantes de integração como estão aqui, nós usamos uma das condições de contorno, que é quando o Xi tende a mais infinito, o estado tem que tender ao estado não queimado W0. Então, de novo, está aqui, portanto, há uma solução do tipo onda viajante do sistema de EDO,
tá certo? É uma onda de combustão conectando esse estado queimado à esquerda a um estado não queimado à direita, se e somente se, isso pode ser como um teorema, né? Se e somente se essa solução W de Xi é uma órbita que sai de W1, deve sair de W1 e entrar em W0, no estado W0. Então tem que ser uma órbita onde isso aqui seria tipo, esse ponto seria um alfa limite, tá certo? E esse ponto um ômega limite do sistema, tá certo? Eu tenho que ter uma órbita ligando esses dois. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, como eu disse, aquelas constantes A e B, que depende do estado não queimado, depende desse estado, o que nós vamos, eles são sempre, se eu quero uma onda viajante ligando esses dois estados, então eu tenho que achar uma órbita conectando esses dois estados, desse tipo, tá certo? Então, vamos fixar, digamos, esse estado. Vamos fixar esse estado. Então, a gente vai ter que resolver, esse sistema de DO, tá? Onde vamos deixar como parâmetro, seria como se fosse o parâmetro, o estado à direita, o estado à esquerda, estado queimado, seria o parâmetro. Então, mas na realidade o parâmetro vai ser apenas a temperatura de combustão. Posso considerar como parâmetro a temperatura de combustão. E naturalmente aparece uma relação entre a temperatura de combustão e a velocidade. Então o parâmetro poderia ser tanto a velocidade de propagação da frente de combustão, como a temperatura de combustão. Estão relacionadas por uma expressão desse tipo aqui. Então, note que a velocidade depende apenas da temperatura e não depende das outras variáveis dependentes do estado queimado. Depende apenas da temperatura. Certo? Isso aqui são simplesmente a superfície de Hugonot, considerando, como aqui a variável S, a variável temperatura, a variável saturação e aqui o epsilon. Então aqui teria que considerar o epsilon 1, tem um epsilon 1 multiplicado aqui, ó. Então isso aqui seria os possíveis estados a partir de um estado W0, a partir de um estado W0 seria todos os possíveis estados onde teríamos uma onda viajante. Mas o que vamos interessar aqui é para uma onda viajante onde o epsilon é igual a 1. Então vamos interessar apenas nesses pontos aqui no epsilon igual a 1. Então aqui nós vamos ter curvas dos possíveis estados que podem ser conectados ao estado W0 através de uma onda viajante, que são, aqui eu esqueci de falar, são para os três casos, né? Quando F0 sobre S0 menor do que beta sobre alfa, igual e maior do que beta sobre alfa. Tá certo? Esse caso aqui foi estudado nesse trabalho anterior que eu citei, e esse aqui vai ser, os cálculos que nós vamos fazer aqui é para esse caso, F0 sobre S0 maior do que beta sobre alfa. Tá? Aqui exatamente aquelas curvas, lá quando o epsilon igual a 1, a partir de um estado, deixa eu ver o que eu coloquei aqui como estado W0, para esses cálculos aqui eu considerei um certo S0, de tal maneira que F0 sobre S0 fosse, nesse caso aqui, menor do que beta sobre alfa. Tá certo? Note que o F0 depende do S0, né? Menor do que beta sobre alfa, igual a beta sobre alfa, maior do que beta sobre alfa. Eu tenho aqui os possíveis estados que podem ser conectados a esse estado aqui. Notem que o S0, aqui aparece θ e S, tá certo? Aqui aparece θ e S, o S0 é 0,3, então o S0 estaria aqui, e o θ0 é 0,25, seria aqui assim, seria, digamos, o estado inicial, seria, digamos, aqui assim, e esse aqui seria todos os possíveis estados, seriam os possíveis estados que seriam conectados por uma onda viajante ao estado W0. Então o que nós temos que fazer agora é verificar, dado um estado qualquer aqui em cima, seria o estado W1, pergunta, existe uma órbita conectando o estado W1 ao estado W0? Aliás, conectando o estado W0 ao W0 ao estado W1? Tá? Essa seria a pergunta. Então, para facilitar os cálculos, fizemos aqui uma certa mudança de variável na temperatura, de tal modo que joga o intervalo θ0, θ1 ao intervalo 0, 1. Sendo aqui o T vai fazer o papel da temperatura, que vai ficar entre 0 e 1.
certo? Então, com essa mudança de variável na temperatura, o sistema o sistema dinâmico, né, de EDO fica um sistema desse tipo. A única equação que muda é essa aqui, né, que muda é essa, tá? As outras equações se mantêm, certo? E agora o θ1 vai ser considerado como parâmetro. θ1 é a temperatura, exatamente a temperatura de combustão. E eu tenho uma relação entre a temperatura de combustão e a velocidade da frente de combustão, tá? Sai naturalmente lá quando substitui a solução, quando substitui a função tipo onda viajante na EDO, aparece naturalmente a relação entre θ1 e sigma. Então ambos, ou um ou outro, pode ser considerado como parâmetro, tá? Então, o que nós devemos fazer agora é estudar as órbitas desse sistema, tentando achar órbitas que saem de W1 e entram em W0. Tá? Então, tem que estudar as órbitas desse sistema. Para isso, está aqui a matriz do sistema. Tá certo? Agora, estudo normal aí, comum, né? Você tem que calcular os autovalores em cada ponto singular, cada ponto estacionário, que são os pontos W0 e W1. Tá? Temos aqui a matriz do sistema. Tem esse aqui é um autovalor, um autovalor, um autovalor do sistema. A diferença é que no ponto, esse Z epsilon, no ponto W0, que é um dos estados estacionários, W0 é o estado à direita, o estado não queimado, tá certo? Esse Z epsilon é zero, tá certo? Então, esse Z epsilon é zero. Então, na realidade, o W0 vai ser um ponto não hiperbólico do sistema de EDO. Vai ser um ponto não hiperbólico porque tem um autovalor zero. Tá? Isso traz uma dificuldade no estudo das conexões de órbitas, tá certo? E Z epsilon é maior do que zero em W1. Esses aqui são os autovalores. É possível estudar os sinais desses autovalores e deixa eu ver se eu coloco aqui. Aqui está. Na realidade aparece, além desses dois pontos de equilíbrio do sistema de EDO, onde os autovalores, são três autovalores, né? Tem os sinais nesse ponto W0, os autovalores negativo, negativo e zero. E no ponto W1, os autovalores são negativo, negativo e mais. Na realidade aparecem outros, pode aparecer, dependendo desse estado inicial, podem aparecer outros pontos singulares do sistema de EDO, que estariam também, esses pontos singulares também estariam nessa reta aqui, para estados no epsilon igual a zero, seria tipo não queimado, poderia um estar aqui e outro aqui, e quando o epsilon igual a 1, esses aqui são quando o epsilon igual a 1, um estaria, digamos, aqui assim, o outro aqui assim, tá? Mas a pergunta que nós fazemos aqui é se existe, de fato, uma órbita saindo desse estado W1 e entrando em W0, tá? Considerando como parâmetro a temperatura de combustão, seria mexer o θ1. Quando você mexe o θ1, esse W1 mexe um pouco aqui, mas fica em cima dessa reta. Ele mexe um pouco. Então, pode acontecer para algum parâmetro. Então, note o seguinte, ó. Vamos observar aqui, ó, os tipos dos autovalores. Então, note que o W0 é um ponto de equilíbrio, onde dois autovalores são negativos e um é zero. Portanto, tem uma direção central aqui em W0. Essa direção central está exatamente em cima desse plano tipo diagonal, tá? E tem uma variedade estável, onde as órbitas chegam sobre essa variedade estável, tangente a essa variedade estável, de dimensão 2. Essa variedade estável, ela entra tangente ao ponto W0, exatamente tangente ao plano epsilon igual a zero. Então, a variedade estável entra aqui em W0, tangente, a variedade estável de W0 é tangente ao plano epsilon igual a zero.
Tá? E só tem uma possibilidade de uma órbita sair de W1, porque só tem um alto valor positivo. Tá? Esse aqui é tipo um ponto de Sela, eu não coloquei aqui, mas a variedade estável aqui, a variedade estável entra em W1 tangente a esse plano epsilon igual a 1. Aqui assim, tá certo? E a variedade instável, que tem dimensão 1, ela tem que sair sempre nesse quadrante aqui para baixo. Tá certo? Isso aqui pelo sinal do campo. Então, as ligações, então, entre W1 e W0 vão ser de dois tipos. Pode, dependendo do parâmetro, θ1, pode ocorrer uma ligação de W1 que entra em W0 tangente à direção central, ou seja, tangente a esse plano. E pode ocorrer ligações entre W1 e W0 que entram tangente à direção, à variedade estável, sobre a variedade estável, tá certo? Sobre a variedade estável. É evidente, mudando o parâmetro, pode acontecer que essa órbita saindo daqui não entre aqui, ela fure esse plano aqui de baixo, tá certo? E não se tem ligação. Então vai depender do parâmetro. Então, com isso, a gente tem que fazer esse estudo é o seguinte. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: através de algumas evidências numéricas, nos diz que as conexões relevantes, as que são fisicamente relevantes, são as conexões do tipo, que nós vamos chamar de conexão forte, são as conexões de órbitas que saem do estado W1, do estado queimado, para o estado não queimado, que entram tangente ao plano epsilon igual a zero, ou seja, entra sob a variedade estável, e não tangente à direção central. Tá? Então, nós temos, aliás, até fortes evidências, tá certo? Que essas são as conexões fisicamente relevantes, que nós vamos chamar de conexão forte. Conexão forte, tá certo? É se a solução W0 aproxima do ponto de equilíbrio não hiperbólico W0 ao longo da variedade estável. E a variedade estável está tangente ao plano epsilon igual a zero. Tá? As outras conexões, tá certo? Nós vamos rejeitar como não físicas. Uma simulação que nós fizemos, que eu achei até bem interessante, foi o seguinte: a temperatura de combustão, a gente não tem ela calculada pelo sistema de EDO, não tem jeito de calcular. Eu tenho uma relação entre a temperatura de combustão e a velocidade da frente de combustão, mas eu não tenho uma calculada. Então, o que nós fizemos? Não especificamente com esse modelo, mas um modelo também de combustão parecido com esse aí, fizemos umas simulações por diferenças finitas, calculando a solução do problema de EDP mesmo. Exatamente aquilo que eu mostrei, e aparece a temperatura de combustão. Tá? Então, com essa simulação, eu calculo a temperatura de combustão. Com essa temperatura de combustão, jogando na relação lá de Hugoniot, eu calculo sigma, que é a velocidade da frente de combustão. Então, o parâmetro está fixo, o parâmetro sigma. Tá? E aí, a gente fez simulações do sistema de EDO e viu que exatamente com essa simulação, as órbitas que entravam, saíam de W1 e entravam de W0, era tangente ao plano epsilon igual a zero. Tá? Então, isso aí, por isso a gente vamos considerar como somente as ligações fortes como as fisicamente relevantes. Aqui só para dizer que as constantes que aparecem em A e B lá, os sinais delas são importantes para a análise. Aqui, ó, então, isso é importante. Aqui são os dois casos, né? F0 sobre E0 menor do que beta sobre alfa e maior do que beta sobre alfa. Esse caso que nós vamos estudar, essa constante A, ela é negativa nesse
ela é negativa nesse intervalo quando a temperatura está entre θ0 e C sobre D. Tá? C sobre D também é uma relação entre as... isso aqui são constantes envolvendo as propriedades físicas do modelo, né? C sobre D. E para se ter a terceira componente do sistema de EDO, a terceira componente, para que uma órbita saia de cima e desça até de W1 até o W0, é necessário que o θ ponto seja negativo. Tá certo? Senão a órbita sobe, né? Então é necessário que o θ ponto seja negativo. Para que o θ ponto seja negativo, é necessário que o A seja negativo. Então, nesse caso aqui, só é possível a conexão entre W1 e W0 se a temperatura de combustão estiver nesse intervalo. Tá? Maior do que θ0 e menor do que C sobre D. Então a gente já joga fora vários outros pontos sobre a curva de Goniot onde não é possível a conexão. Então, colocar aqui os resultados aqui, nós vamos fixar esse estado, aqui o estado não queimado, S0, θ0, ε0 igual a zero, estado não queimado, é fixo, de tal maneira que F0 sobre E0 é maior do que beta sobre alfa. Os possíveis estados queimados, que vamos denotar assim, né, estado queimado, ε igual a 1, tá? A proposição que nós temos aqui é que se θ1, é aquilo que eu digo, se θ1 é maior do que C sobre D, ou θ1 está entre 0 e θ0, não tem combustão. Por que não tem combustão nesse caso? É fácil de verificar, porque a terceira componente do sistema de EDO, tá certo? Ela é positiva, então não tem jeito da órbita descer de W1 para W0. Então isso aqui é fácil de verificar. Como resultado que nós temos, resultado principal é que nós conseguimos provar que existem quatro temperaturas, denotamos aqui por θ1 asterístico menor do que θ2 asterístico, tá certo? Menor do que θ1 2 asterísticos, menor ou igual a θ2 2 asterístico, entre θ0 e C sobre D, existem quatro temperaturas, tal que se o parâmetro temperatura estiver nesse intervalo aqui ou nesse intervalo aqui, então existe uma onda de combustão conectando W1 a W0. Ou seja, a órbita que sai de W1 entra em W0 tangente ao plano T epsilon igual a zero, como uma conexão forte. Tá? Quatro temperaturas. Se o parâmetro estiver fora desse intervalo, mas entre θ0 e C sobre D, mas fora desses dois intervalos aqui, então não existe a onda de combustão. Esse é o principal resultado e aqui está um gráfico então da situação, tá certo? Isso aqui para o caso F0 sobre S0 maior do que beta sobre alfa. Aqui existem duas temperaturas, aqui está o estado não queimado, certo? S0, θ0, digamos seria aqui, a partir desse estado não queimado, os possíveis estados queimados seriam esses aqui que estão em vermelho. Para esse caso, esse aqui é o caso F0 sobre E0 maior do que beta sobre alfa, esse aqui é o caso estudado anteriormente, menor do que beta sobre alfa. A diferença dos dois casos é que aqui apareceram dois intervalos de temperatura onde a conexão forte seria possível. E aqui apareceu apenas um intervalo de temperatura. Na realidade, isso aqui eu acho que é limitação nossa, limitação matemática, tá certo? É que, na realidade, existe somente um ponto aqui somente uma temperatura de combustão, tá certo? É como se fosse esse θ1 asterístico fosse igual ao θ2 asterístico. Tá? A gente espera que isso aqui só tenha uma possível temperatura de combustão. Tá? Agora, a gente não conseguiu provar isso aqui matematicamente, porque essas temperaturas aqui, asterísticas, todas elas foram achadas como tipo o sup de um certo conjunto, o inf de um certo conjunto,
Então a gente não conseguiu determinar especificamente e provar que esses dois valores aqui são iguais e que esses dois valores são iguais. Para provar que de fato só tem esses intervalos aqui de possíveis combustão, a gente precisa dar uma simplificada no problema e considerar um sistema mais simples. É como se fosse congelar a saturação do gás. Congelando a saturação do gás, joga fora a primeira equação e no sistema de EDO você fica apenas com duas equações, aí dá para fazer um estudo mais detalhado, tá certo? Tá certo? Aqui está o sistema com a saturação congelada, ficamos só com esses dois. A gente está chamando esse sistema aqui de óleo imóvel, né? De óleo imóvel. E aqui dá para fazer um estudo mais detalhado, porque os pontos de equilíbrio agora os pontos de equilíbrio são só esse 1, 1 e 0, 0. São os pontos de equilíbrio. Então aqui dá para ver, dá para estudar direitinho as órbitas que saem daqui e entram aqui. Tá certo? São os pontos de equilíbrio. Esse aqui é uma cela e esse aqui é um não hiperbólico, porque um alto valor aqui é 0. E de novo, a variedade central, quer dizer, aqui de novo tem uma direção central na direção da diagonal e tem uma direção estável que é na direção desse eixo aqui, ó, direção estável. E as órbitas que saem do ponto U1 sempre saem por aqui, ó. Tá certo? Então o que nós queremos provar é que de fato existe, o que a gente provou é que de fato existe um parâmetro θ1, existe um parâmetro θ1, variando esse parâmetro θ1, de fato tem uma órbita que sai daqui e entra a variedade instável desse ponto, ela conecta com a variedade estável desse ponto, ou seja, tem uma ligação que entra aqui tangente a esse eixo, que seria a conexão forte e que seria a correspondente, que nós estamos chamando de fisicamente relevante. Tá? Então a gente pode provar isso e tá, o resultado para esse caso aqui é exatamente esse aqui. Existe exatamente duas temperaturas, θ1 e θ1 asterístico, tal que se o θ, a temperatura, estiver entre essas duas temperaturas, como é que é mesmo? Tal que a variedade instável de U1 correspondente a essas temperaturas entram em U0 tangente à variedade estável de U0. Tá certo? Quer dizer, a prova disso aqui usa a teoria da perturbação singular, tá? Porque voltando ao sistema dinâmico, eu posso considerar o S aqui, no caso 2 por 2 é um parâmetro, e considerando S igual a 0, a gente vê que a diagonal lá, essa diagonal aqui, é um conjunto de pontos de equilíbrio, é um conjunto invariante, tá certo? Esse é um conjunto invariante e é normalmente hiperbólico, certo? Para S igual a 0. Então, para S pequeno, para o parâmetro S pequeno, de fato, vai ter uma órbita que sai daqui e entra aqui, só que ela vai entrar tangente aqui, para um parâmetro pequeno. E variando o parâmetro, a gente vai prova que tem uma órbita que passa, que corta aqui assim. Então vai ter, num instante, por continuação dos parâmetros, vai ter uma que vai entrar aqui, tangente. Tá? Então usa a teoria da perturbação singular, tá certo? Quer dizer, na demonstração, uma coisa importante na demonstração é a inclinação da órbita dε dt perto do ponto 1. A inclinação da órbita dt tem uma expressão desse tipo, ela é sempre maior do que 1, né? Como eu disse, ela é sempre maior do que 1. Então ela sai naquele quadrante, tá? E o interessante nesse caso, onde F0 sobre S0 é maior do que beta sobre alfa, é que o que vai ocorrer aqueles dois intervalos de temperatura é devido que essa inclinação, ela cresce, ela começa com um certo valor, na verdade ela começa com 1, ela cresce e depois decresce, tem um valor máximo.
tem um valor máximo como função de θ1. Então, quando o θ1 varia de θ0 até C sobre D, isso aqui tem um valor máximo. Então, ela cresce e decresce. Então, vai ter dois intervalos, nós vamos ter a conexão forte. Então, na verdade, aqui nós vamos ter duas, no caso do sistema simplificado, nós vamos ter duas temperaturas de conexão forte. Seria o... Deixa eu só ver aqui. Aqui está um gráficozinho, tá certo? Onde aqui seria a variação de epsilon dt com relação ao θ1. Aqui o θ1. Ela cresce e decresce. Tá certo? Então, quando o θ1 está aqui não tem conexão, tá? Não tem conexão, aliás, cadê? Não, quando o θ1 está nesse intervalo aqui, eu tenho uma conexão tipo conexão fraca, tá certo? Onde a órbita saindo daqui entra tangente, entra como variedade central, tá? Tangente à direção central, tá? Vai ter um θ igual a θ1 asterisco, que exatamente entra aqui, e aí continuando, aí do outro lado vai acontecer a mesma coisa. Então, essa inclinação da órbita que sai, ela cresce, tá certo? Vai cortar aqui, você prova que ela corta aqui, e depois ela decresce. Então, ela de novo entra tangente e depois continua. Acontece isso de novo, onde essas conexões aqui são as conexões fracas. Então, teria duas temperaturas, um θ1 e um θ1 asterístico, θ1, 2 asterístico, onde se tem conexão forte. Isso aí para o caso, isso aqui para o caso do sistema simplificado, tá certo? O que a gente, para provar o outro caso, onde existem dois intervalos de temperatura, a gente usa esse estudo para provar o caso geral, né, para o nosso sistema. Muito bem. Eu não coloquei aqui os comentários que eu coloquei lá no outlet, mas os comentários que eu posso fazer aqui são comentários para se... O problema de combustão é sempre um problema que existem muitos parâmetros e aqui a gente tem um estudo matemático, mas para você justificar alguma coisa prática, teria que ter resultados de simulação mesmo em laboratório, né? Uma pergunta que se faz, por exemplo, uma pergunta natural, comparando lá com o modelo de Chapman-Jouguet, seria: existe combustão, existe, por exemplo, detonação em meios porosos? É uma pergunta que se faz. Ou só tem deflagração? Isso eu não sei responder. Uma outra questão que nós temos que a gente conseguiu provar é que existe um intervalo de temperaturas onde a conexão é forte. Aliás, para esse caso F0 sobre S0 maior do que beta sobre alfa, nós conseguimos provar que tem dois intervalos. Então, será que esse intervalo fecha e só tem uma temperatura de combustão? Intuitivamente parece que é só uma temperatura de combustão que existe, porque um estado não queimado, ele não vai queimar com duas temperaturas. Você aquece um estado não queimado, e com uma temperatura ele deve se queimar, e não duas temperaturas. A justificativa dessas coisas teria que ter experimentos em laboratório. E aqui estão as referências. Aqui foi um modelo, aqui é um trabalho de engenharia, né? Onde inspiramos aí para escrever o modelo. Tem aqui o livro do Supersonic Flow in Shockwaves, onde tem o modelo de Chapman-Jouguet, está muito bem explicado lá, tá certo? Está bem explicado aqui no Cura, tá? Esse aqui é o trabalho de 2002, onde tem o caso F0 sobre S0 menor do que beta sobre alfa, do Marquezinho. E esse aqui, esse caso F0 sobre S0 maior do que beta sobre alfa, a gente está tentando concluir aí com o professor Aparecido. É isso aí, muito obrigado.
Você, quando estava falando de dimensão da variedade estável, você falou que a variedade central não é fisicamente admissível. Por quê? Porque o que você falou de conexão fraca aqui. Não estou dizendo que a gente está considerando ela como, pelos experimentos que fizemos, não exatamente nesse modelo, mas também no modelo parecido de combustão, que é naquele trabalho com Schechter, nós fizemos vários experimentos numéricos, tá certo? Onde a gente detectava que somente tinha conexão forte se fosse a conexão forte era não é que sempre havia conexão forte, é que a conexão forte correspondia exatamente à solução do problema de EDP. Resolve o problema de EDP por um método de diferença finita, independente de ADO, nada. Resolve ele considerando condições de contorno, à esquerda queimada e à direita não queimada. Resolve esse problema. Por diferenças finitas, usando até o método Crank-Nichols. Tá? Aí aparece a onda de difusão, né? Cresce. Se você começa com o estado inicial, tem a onda de difusão, depois uma onda de combustão, né? Que é a da frente. Tá? Com isso, você determina a temperatura de combustão, que você disse até na sua palestra, que essa temperatura de combustão é até conhecida, né? Tá certo? Pode determinar em laboratório. Mas o que nós fizemos foi calcular ela numericamente usando o sistema de EDP, não de EDO. Tá? Uma vez achado, aí eu coloco isso aí como... Eu coloco essa θ1, eu pego esse parâmetro. Com esse parâmetro eu tenho a velocidade de combustão, joga no sistema de EDO e aí traça a onda viajante. E é exatamente a onda viajante é a conexão forte. Tá? Você pode colocar as equações originais? Equação todas as equações originais, essa aqui ou a anterior? Tá bom, tá essa. Então. Quando você considera o caso imóvel, o óleo imóvel que você resolve com mais facilidade, o que está acontecendo aqui? Quer dizer, o óleo imóvel, o que está acontecendo é que essa função H, ela tem a mobilidade multiplicada. Um fator dessa função H é a mobilidade. Então, essa H vai ser identicamente zero, certo? Para o óleo. Tá? Na verdade, seria melhor até olhar anteriormente, né? Cadê a... é porque eu fui para frente. Desculpa. Tá certo? Aqui para o óleo, a vazão aqui, digamos, a vazão é zero, né? Se eu estou considerando o óleo imóvel, essa vazão aqui de óleo é zero. A velocidade de Darcy do óleo é zero, tá? Então, isso que eu vou considerar constante, então eu teria o S0 dependendo apenas do espaço, né? Que dx ds0 dt0, dependendo apenas do espaço, e aí nós consideramos ele como constante, o S, no modelo. Então, por isso que ele se chama imóvel. O sistema fica então semelhante ao que eles... Sim. E ele achou uma única temperatura de combustão e vocês suspeitam que hajam duas? Não, considerando o óleo imóvel, só tem uma temperatura de combustão. Nós provamos só tem uma para o óleo imóvel. O problema é quando considera o sistema 3x3. Tá certo? Aí que não conseguimos provar. Tá? Obrigado. Não. Mais alguma pergunta? Obrigado.